Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast Leve Desespero chegando mais uma vez. E o tema do 16º desse aqui, desconstrução e reconstrução. Mas agora é o momento de você fazer o quê? Dar um like no vídeo no YouTube. Se você que está nos vendo no YouTube, curta o episódio, siga o canal, ative o sininho para receber as notificações. Agora, se você está ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, também faz a mesma coisa, só que na plataforma, né? Tem lá o like do episódio, segue a gente, isso é muito importante, porque isso daí dá visibilidade. Não é só questão de você, tô seguindo, coisa e tal, tal e coisa. Não, isso ajuda que a plataforma reconheça que o programa é relevante, que merece ir para outras pessoas. E quem fala isso agora é Carlos Alexandre Monteiro, e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, barba grisalha, né? E uma camiseta branca escrita Latino América. Muito orgulho de sermos deste continente, né? Desta nação latino-americana, uma grande nação. Simone, faça a sua audiodescrição, dê o seu boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei mais que horas são. Tô hoje de cabelos grisalhos. Eu sou essa mulher branca. Eu tô de uma blusinha cinza, um colarzinho de contas coloridas e completamente perdida. Mas bora rodar a vinheta? Vai ter vinheta, roda a vinheta. Que maravilha! Agora tem vinheta, Simone. Você viu como estamos chiques? A gente tá muito chique. Gostei, Impressionante. curti. Bora. Bom, que bom. Foi feito com muito carinho. Ah, Então, vamos para o que importa, né, que é o tema da vez, que a gente já disse, uhum. desconstrução e reconstrução, né? De repente, um belo dia, você começa a questionar seus pensamentos, suas atitudes, suas crenças, e decide, cara, quero mudar a respeito disso. E mudança, né, é uma coisa lenta que começa no pensamento, não é algo simples de ser feito. E daí o nome que batiza o nosso episódio, desconstrução e reconstrução. Vamos pensar nesses dois termos? Vamos lá. Desconstrução e reconstrução, eles já trazem a ideia de que toma realmente esse certo tempo para se fazer, né? Construções são demoradas, reconstruções são demoradas, né? Agora, diferentemente da reconstrução e da desconstrução de uma obra, as desconstruções e reconstruções que queremos tratar aqui são aquelas, né, que vêm de dentro, são um processo, às vezes, até sem fim. É um gerúndio eterno e é isso aí. Então, Simone, pensando que nosso público e que nós outros, aproveitar minha camiseta Latinoamérica, que nós outros somos personas, somos pessoas que, pelo menos teoricamente, buscam evoluir, buscam se aprimorar, né? E aí, quando eu falo de evolução, eu falo tanto de bem-estar como evolução, como um refinamento, né? E melhoramento pessoais, né? Direto e reto, agora sim. Simone, qual o seu ou qual foi o seu maior processo de desconstrução barra reconstrução? Ah, eu não posso nem falar no passado, eu tenho que falar no presente, tenho que gerundiar aqui. E eu acho que o principal é tudo que eu aprendi de errado, tudo que eu considero que é errado, Uhum, que é nocivo para as minhas relações. E isso, grande parte, tem a ver com preconceitos, estereótipos, com fobias. Então, tudo que eu aprendi dessa sociedade de negação do diferente, de quem é de uma outra raça, de uma outra orientação sexual, de um outro gênero, né? Tudo que eu aprendi generalizando sobre homens, né? Homem não presta, homem só quer machucar as mulheres, é violento. Eu tenho um monte de coisas para desconstruir aí, né? De experiências, mas do que muito foi me socializado, né? Então, eu vivo nessa sociedade que é muito homofóbica, muito racista. Então, eu dizer que eu sou alecrim dourado, totalmente desconstruída, que nunca vou cometer um ato de racismo e homofobia, que eu nunca cometi, é dizer demais. Eu preciso assumir que eu aprendi essas coisas. Por mais que eu tenha vergonha de dizer isso, eu tenho muita vergonha. Mas eu tô aqui num processo de entender que essas diferenças não importam. Ninguém é menor ou melhor do que outra pessoa. Que essas hierarquias aqui que a sociedade me colocou é
totalmente dada para um projeto de poder que não tem nada a ver comigo. Eu tenho mais que me unir, que tá ao meu lado e ser uma parceria. Mas eu entendo aí que é um processo difícil. É um processo lento, doloroso, exige muito letramento, exige que eu trabalhe isso, né? E que não exija do outro, né? Que o outro me explique como é que é ser diferente, como é que é sofrer certos tipos de preconceito, como é ser perseguido e violentado no dia, né? Eu tenho que correr atrás. Então é um trabalhinho, né, diário aí para fazer diferente. Mas e você? E eu? E eu? E eu? Bom, eu Eu? sou um homem nascido no ano de 1976. Isso não justifica nada, mas explica bastante coisa. Hum, Então, o meu processo de desconstrução, reconstrução contínuo e que vai durar até o fim da minha existência é justamente o de desconstruir um homem que foi homem branco, cis, hétero, uhum, criado, né, confortavelmente nesses privilégios, né, numa camada assim múltipla de desrespeitos, uhum, porque justamente se sente no topo do topo, então se sente na autoridade de falar mal do sexo feminino e aprendeu um bando de, e aí com muitíssimas aspas logicamente, piadas racistas, uhum, muitíssimas aspas, logicamente, piadas homofóbicas, normalizadíssimas, contadas, sabe, do menininho ao vovô, à vovó, todo mundo achando tudo ótimo. Então, como eu disse na abertura, né, tem um dia, um certo momento que você começa a questionar suas crenças, seja quais forem, né? Mas falando do meu caso, falando deste caso, do meu caso, é, quando eu comecei a realmente entender que o mal, o preconceito, né, mesmo o preconceito disfarçado, né, os preconceitos recreativos causam, né, e ao mesmo tempo, quando eu fui estudando pensadores, acompanhando pensadores contemporâneos até, pessoas que escrevem, estão escrevendo livros, pessoas que fazem podcasts, pessoas que geram conteúdo das mais diversas formas, eu fui entendendo que existia aqui um homem a ser desconstruído, um homem misógino, um homem homofóbico e um homem racista, né? Para falar de e xenófobo, né? Porque tem xenofobia também interna no Brasil, né? Haja vista o tanto de xenofobia dos quais foram vítimas os nossos irmãos, irmãs nordestinas e nordestinos, cara. Então, é um processo contínuo, é um processo que não é fácil. Eu acho que aí eu retomo uma outra frase que é do Alcoólicos Anônimos. O primeiro passo é admitir que você tem um problema. Eu acho que essa admissão do problema, esse entendimento e aceitar que você tem um problema é a melhor forma de se iniciar a história. Isso eu vou concordar plenamente com a A. É a melhor forma, assim, de iniciar a história. Então, a gente precisa admitir, e eu, sobretudo, né, que eu ainda tenho um passo acima da cadeia da Simone, porque eu sou um homem, né? Então, nessa topo dos privilégios, a gente tem que admitir os nossos problemas, tem que vigiar e tem que entender que, por mais que nós estudemos, por mais que nós nos disciplinemos inicialmente, que isso daí se normalize o comportamento antimachista, antirracista, antimisógino, anti-homofóbico, né, antixenófobo, por mais que isso seja normalizado, nós ainda temos, nós sempre teremos pessoas de 76 pelo menos. Nós ainda teremos assim mesmo o racismo dentro da gente, a homofobia dentro da gente, a misoginia, a xenofobia dentro da gente. Então, é um exercício diário e isso já tem a ver até, quer ver? Eu vou abrir aqui porque entrou no modo sleep, mas eu vou abrir aqui nossa pauta. Tem a ver com a nossa primeira parte, né? Que a gente fala de desconstrução e reconstrução. São, de fato, processos simultâneos, né, Simone? Acabam sendo processos simultâneos, ou não. Eu não sei, porque uma coisa é entender que existe algo aí com errado na forma como eu me relacionando com o mundo. Mas fazer diferente, eu não sei se é simultâneo. Seria bom se fosse, mas eu Uhum, acho que tem questões aí. Por exemplo, sobre questão da homofobia.
existe aí um processo ainda de entendimento, de criação, de uma criação de uma comunidade que está expandindo, que, né, a gente fala da sopa de letrinhas, né? Lá nos idos de 1990, ou mesmo, na verdade, desde Stonewall, nós trabalhávamos com uma sigla que era GLS. Você é desse tempo, Só um entendeu? instantinho. Oi. De repente, nossos ouvintes, nossas pessoas que estão vendo, não sabem exatamente o que é o Stonewall. Explica para a galera aí o que foi o movimento. Stonewall é a Isso. revolta em frente a um bar. Stonewall, um bar frequentado basicamente por homossexuais na década de 1960 em Nova York, que era frequentemente reprimido pela polícia, invadido e seus frequentadores oprimidos, e que a partir daí se organiza, historicamente se fala, que é um marco na organização dos movimentos de cidadania, de reconhecimento das questões relacionadas a gênero e sexualidade. Então, desde essa época, a gente trabalhava dentro da militância com a sigla GLS, isso mudou depois para LGBT, LGBTQIA+, e essa sigla continua. Então, esses movimentos aí, eles não são estáticos. Nós Uhum. estamos entendendo as diversas esferas das diversas, né? O Freud tem um termo maravilhoso para a sexualidade, que é a perversidade polimórfica. A sexualidade, né, a identidade de gênero se expressa de formas tão únicas que a gente pode dizer que cada pessoa nesse mundo tem uma própria expressão de sua sexualidade, que é única. Mas ainda assim a gente tenta agrupar assim, didaticamente em alguns grupos. Mas essa é uma permanente construção, e enquanto a gente está criando isso, a gente está entendendo. Então, em algum momento chegou para nós sobre a possibilidade de uma existência de pessoas que amam pessoas do mesmo sexo. Existe a possibilidade de pessoas que não se identificam com o mesmo gênero, são pessoas trans. Quer dizer, a cada novo contato, eu vou construindo, né? Eu sei que lá atrás eu desconstruo essa percepção de que todo mundo é normal, todo mundo tem que exercer sua sexualidade de um mesmo jeito, mas o processo de reconstrução, ele é dinâmico, porque a cada novo dia, a cada novo contato, eu encontro uma nova forma de ser nesse mundo. E aí eu abro a minha possibilidade. Ah, e como é que é uma existência não binária? Como é uma existência transgênero? Como é uma existência travesti? E aí eu vou construindo isso a partir, eu vou construir meu próprio repertório a partir dos contatos que eu tenho, desde que eu esteja aberta a esses contatos, desde que eu não corte esses contatos, desde que eles não sejam vedados para mim, né? Existe toda essa política trumpista de, né, encerrar dentro da normalidade, que a gente vive aqui no Brasil também, mas de não falar sobre existências trans, né? Existe, por exemplo, agora, recentemente, com a nova temporada do White Lotus, que é uma série maravilhosa, recomendo para todo mundo, da Muito boa HBO mesmo. Max, mas existe uma polêmica que uma cena sobre uma pessoa não binária foi cortada por causa da eleição do Trump. Havia um diálogo sobre isso e existe esse receio das corporações agora sobre falar sobre diversidade. Então, é importante que nós nos mantenhamos abertos né, aos progressos e retrocessos desse mundo, mas que sim, que a gente continue nesse processo de desconstrução. Então, é muito mais complexo, sabe, Carlos, do que simplesmente dizer, é, é simultâneo. A gente vai se desconstruindo e reconstruindo, sim. Eu gosto de usar esse verbo no gerúndio, mas não sei, eu não sei o que o futuro vai me trazer. De repente, me traz uma existência completamente nova, totalmente alienígena à minha vida. Não sei, não posso afirmar isso, mas eu tô Uhum. aberta. Eu tô aberta. O que você Tá. acha? O que que eu acho? Indo direto para a pergunta, eu acho que sim, são simultâneos sempre. E que bom que são assim. Porque, como eu costumo dizer, a vida é movimento.
E exatamente, todo dia a gente acorda e aprende alguma parada, alguma coisa, o menor que seja. Pô, aprendi como é que descasca cenoura com esse ralador, descascador aqui. Aprendeu. Todo dia a gente aprende alguma coisa e todo dia a gente deixa alguma coisa nesse mundo. E muitas vezes os aprendizados que nós temos, muitas e muitas vezes, eles derrubam ideias anteriores que nós tivemos. Não é como se nós fôssemos uma página em branco. Sobretudo, esse nosso público, né? Leve desespero, 30 a mais, 40 a mais, aí mesmo é que não somos uma página em branco. Então, a gente está sempre. É claro que quando você tem uma página em branco, você pode pintar algo, trazer algo para essa página. Mas quando, na maior parte das vezes, você está trazendo uma coisa nova, que às vezes ela está derrubando uma coisa antiga. E aí eu estou falando que isso, para mim, é uma ocorrência, né, no meu entendimento, é uma ocorrência mais frequente do que simplesmente são processos um após o outro. Porém, eu entendo que às vezes a impressão que a gente pode ter é a de que um sucede o outro. Porque a gente está, às vezes, com 80% de aprendizado e 20% de prática. Porque a desconstrução e reconstrução, eles têm uma coisa de teoria e prática muito forte. A desconstrução, ela está. Eu acho que todos os dois movimentos estão ligados a, essas, a prática e teoria. Mas eu acho que a desconstrução ela é mais irmã da teoria e a reconstrução ela é irmã da prática. Porque a reconstrução é como se fosse o seguinte, ó, beleza, você já entendeu que o que estava anterior não prestava, né? Então vamos agora para frente. Aí a prova, sabe, da autoescola. Agora você vai fazer o teste do Detran, meu amigo. E depois tá teste pior, né? Falando que suavizando um pouco, né? Tem o teste pior, que é o teste quando seu pai ou sua mãe fala, pega a chave do carro e fala assim: aí, vai lá no supermercado tchum, e joga no teu colo. Aí você fala: agora não tem ninguém, agora não é Detran, agora é vida real. Então, o processo de reconstrução, às vezes, justamente porque ele demanda uma anterior desconstrução, e demanda também um certo letramento, um entendimento. E aí tem, se a gente quiser cortar em etapas, então, pô, né, a gente primeiro tem que entender que está errado. Foi o que eu falei, primeiro a gente tem que admitir que tem um problema. Então, às vezes, é um parente que abre os nossos olhos, às vezes é um filme que abre os nossos olhos. Então, às vezes, não de cara, a gente fala, porra, eu tô errado, esses caras estão certos. Eu tô errado, esse texto está certo. Mas a primeira coisa é, e se ele estiver certo? E se ela estiver certa? Eu acho que esse o e se, que está, acho que é a base, a pedra inicial da desconstrução, é maravilhoso, a pedra inicial da desconstrução. Quando desconstrução não tem pedra inicial, né? Tem a pedra lá da construção. Mas vocês me entenderam. Eu acho que exatamente a gente passa por um momento de muito forte letramento para depois ir para um momento mais prático. Contudo, não é porque você entrou na prática que você vai abrir mão do letramento. O letramento também é um processo contínuo. Você continua aprendendo muita coisa, porque os próprios assuntos eles se tornam mais e mais complexos, né? Você tem diversos níveis de abordagem de um assunto. Mas é isso, eu acho que é simultâneo sim, cara. Eu acho que a gente não consegue. E, de novo, que bom, porque a gente está na vida, né? Se a gente ficar trancado numa caverna, aí necessariamente talvez não tenha nem reconstrução, porque você não vai ter essa chance. Você pode ter uma desconstrução, mas você não vai ter uma reconstrução, né? E aí, se tiver, vai ser um processo necessariamente, né, um sucedendo o outro. Mas uma vez que a gente está na vida de segunda a segunda, né, a gente bota o pé para fora de casa, a gente liga o computador para falar com alguém, a gente tem reconstrução e desconstrução e reconstrução sendo trabalhados o tempo todo, no meu entendimento. Simone, fala. Sim, é porque me veio muito aquela imagem, né, que a gente usa muito no ambiente corporativo, que é de, né, consertar o avião com ele voando, Uhum, né, trocar o pneu do carro com ele em movimento. uhum, É, é impossível, é impraticável me trancar dentro de um quarto, ler um livro inteiro sobre uma determinada existência e sair ali pronta, reconstruída, formatada, né? Eu não sou computador, né? Tipo, né, dar o prompt lá, C, não dois rola, pontos, contra barra, não formate rola. Simone. Eu não sou, não é possível isso. É interessante você colocar sobre teoria e prática. Porque existe muita discussão sobre, inclusive, uma forma de demonizar
a teoria como se fosse algo que só existe através de um certo academicismo, mas a teoria, na verdade, é você sentar aqui como a gente faz, um na frente do outro, e a gente pensar junto sobre, criar uma teoria sobre, para ir lá Uhum, fora e estar com as outras pessoas de um modo diferente, me relacionar de uma forma mais honesta. Entender, inclusive, que há um problema, assumir que há um problema nessa relação. uhum. Porque eu Sim. posso me trancar aqui e dizer, não, eu não sou homofóbica, eu tenho até amigos que são gays. Eu posso aqui perfeitamente me colocar nesse lugar de resistência ao novo e dizer eu não, e assumir assim que eu não reconheço diversas formas de existência, inclusive como essas formas de existência são vilanizadas, podem se tornar violentas, abusivas aí contra essas pessoas. Uhum, Então, eu acho importante, assim, é simultâneo, mas não sei se é da mesma forma, sabe? Não sei se andar uhum. junto assim, então, Entendi. Eu queria pegar um paralelo. ponto, eu queria só pegar um ponto que é o seguinte, do menosprezo da teoria que você falou. Uhum. Eu acho que o menosprezo da teoria, a teoria traz consigo muita responsabilidade. Quanto mais você sabe, né? Como é que é o tio Ben Parker, lá do Peter Parker? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A teoria é um grande poder, é um aprendizado muito poderoso, potente. Então, como você bem disse, é fundamental, né, que nós respeitemos a teoria, mas o menosprezo da teoria começa com o menosprezo da prática. Eu vou exemplificar isso mais direto impossível. Esquerdomacho. Esquerdomacho. Então a pessoa se diz uma pessoa de esquerda, se diz progressista, mas aí o que, que ela faz no dia a dia? Né? O que, que ela faz num bloco de carnaval? Né? Esquece o não é não. E o não é não, que é uma frase, por trás tem uma teoria que embasa o não é não. Não é? Então o cara simplesmente esquece isso. Né? E lá vai ele tentar catar a moça à força, tentar roubar um beijo, né, da Foliã. O que é nada mais isso do que você fazer um menosprezo da teoria? Você está menosprezando a teoria na prática, que é o menosprezo mais vil que existe. Porque é exatamente isso. E aí o que acontece? Você, quando faz esse menosprezo, já passa a bola para você, Simone, mas quando você faz esse menosprezo, a grande merda é o seguinte, porque a sua posição no mundo, quanto mais. Daqui a pouco a gente vai falar de mundo, mas a nossa posição no mundo, quanto mais contra a maré nós somos em relação ao mundo, maior a responsabilidade sobre os seus atos individuais. Porque se você erra, se o esquerdomacho faz o que faz, né, ele não está errando só em nível individual. Ele está mostrando, olha lá, tudo boca para fora, no fim das contas é a mesma coisa. Esses caras são só gogó, só teoria. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de você viver aquilo que você diz viver, né? De você praticar aquilo que você diz trazer dentro de você. Eu acho que tem um Entendeu? ponto muito importante aqui, que é muito atual, que é a discussão dessa identidade esquerdomacho. Mas aprofundando isso, porque eu estou criando esse termo agora, mas existe um movimento muito que é entender apenas sobre a luta de classes, entender apenas o Uhum, marcador social da diferença classe e uhum, ignorar a interseccionalidade. E ignorar a questão de raça, de gênero, de orientação sexual, de capacitismo, né? E uhum. outras formas, Outro né? preconceito horroroso que a gente não falou, né? Anticapacitismo, Exatamente. etarismo Capacitismo, também. Etarismo, etarismo, né? gordofobia. Existem muitas Gordofobia, formas isso. de violência, né, contra as outras Uhum, pessoas, mas existe essa ideologia, e não estou falando aqui que a gente está falando de ideologia, nós estamos falando ideologicamente de tudo o tempo todo, tá? Mas sim. existe uma ideologia muito precisa de que a questão da classe é superior a todas as outras e ganha de tudo. Então não pode a Erika Hilton falar sobre a questão da mulher, da questão da mulher trans, ela não pode falar sobre isso. A gente não pode falar sobre identidade, né? Ganha esse termo pejorativo de identitarismo, porque isso vai enfraquecer a luta. Enfraquecer a luta, me perdoa, mas tipo, é cool. Não, gente, o importante mesmo é que a gente possa entender como fazer uma política assim
que se sobreponha a outras visões de mundo que nos oprimem, né? Mas entendendo que há diferenças, entendendo Uhum. que há lutas em comum, mas que cada um tem o seu ponto de vista. E que nós podemos caminhar juntos para um objetivo em comum que é, né, sobreviver a esse modo de opressão que vai desembocar, né, na escala 6 por 1, vai desembocar no retrocesso aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, não dá para ignorar que existem mulheres nesse mundo. Não dá para ignorar que existem mulheres negras, homens gays, mulheres E não lésbicas. dá para fazer juízo de valor, E se achar o foda da parada e fazer um juízo de valor que a minha causa é melhor que a sua, gente. Né? Pois é, mas existe uma corrente, nós precisamos assumir que existe uma corrente que é forte, Existe. que é de um homem branco, cis, né, apegado a esse lugar de poder, que diz assim, não, a questão é somente a luta de classes. É. Isso é uma disputa teórica que existe pelo menos desde Marx, tá? Então, É pior do que você está falando, eu acho, na minha opinião. é. O Sabe que por que 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 é você... pior? Mas não, até, mas não é pior só na prática, não. Vou fazer a teoria ficar pior. É o seguinte: a luta de classes perde espaço na discussão tipo assim, por conta dessas outras causas. Essas outras causas, elas jogam e escanteiam a luta de classes, né, o Uhum. questionamento sobre o modo de produção selvagem que vivemos, né, porque exatamente essas outras, vocês acham que essas outras causas são mais importantes. Não são. Todas andam de braços dados. Sim, Aliás, como a gente já falou aqui nesse programa, esse programa aqui, esse podcast, ele anda de braços dados. A gente tem os temas, mas os temas, e obviamente a gente fala mais dos temas, mas a gente acaba falando de tudo que a gente já falou antes. A gente vai falar de tela, a gente pode falar de cansaço, a gente vai falar de vida profissional, porque está tudo conectado. E do outro lado, enquanto a gente está aqui cagado, a gente está lutando, não é contra, sabe, o capitalismo só. A gente, vamos para trás ou vamos para cima. A gente está lutando contra uma política de autoextermínio, de autoextinção da humanidade. É disso que a gente está falando, tá? uhum. Eu estou ouvindo neste período, eu comecei a ouvir o ótimo podcast Calma Urgente, que é do Bruno Torturra, da Alessandra Rufino e do Gregório do Vivier. É um podcast muito interessante. Para quem gostava então de Greg News, acho que vale muito ver. Eles estão falando que estão fazendo se eu não me engano, o nome do episódio é esse, inflação climática. Mas ele não está falando só de uma suposta inflação da natureza, está falando que está tentando fazer a conexão, provando a conexão entre as duas causas. E aí eles falam exatamente isso. Pô, se a gente não consegue convencer que é preciso, né, lutar pelas causas ambientais de forma a salvar a humanidade, de repente a gente consegue convencer com um viés econômico. A gente conectar a alta do preço dos ovos com o clima que está se ferrando. Então, tem conexão. Né? Eu recomendo muito esse episódio, inclusive. Mas é isso. De novo, não é botando uma coisa acima da outra. E tudo converge, o mundo como está hoje, na batida como está, converge para esse autoextermínio. Ó. Estamos acabando enquanto existência. E Sim. acho que é isso. É isso. Não é tipo, a gente não vai combater essa política subindo um em cima dos outros na escada. É junto, cara. É junto. Eu acho importante que a gente possa colocar aqui, eu vou trazer uma outra polêmica dessas últimas 2 semanas, que é a série da Netflix Adolescência. Ah, Que, eu ia falar, vamos lá, eu quero botar no terceiro assunto, mas vai. tudo bem, Porque fala no mas terceiro assunto a gente vai falar do futuro. Nada de outro. mas é porque tem uma questão ali, né, surgiu muito na semana passada sobre como a gente cuida dos nossos meninos. E Uhum, essa uhum, semana tá vindo muito o assunto de como a gente cuida das nossas meninas. Que tem uma uhum, questão de gênero, sim, é diferente. Eu já falei aqui no podcast sobre o livro do Jonathan Hartz, que é A Geração Ansiosa, que fala muito bem disso. Eu recomendo para quem é curioso ou quem é profissional de saúde. Quer dizer, existe, não existe, tudo que nós estamos fazendo é uma forma de nos destruir, nos desunir e nos destruir.
Se eu não entender, não me desconstruir, não entender que eu estou sendo alimentada pelo ódio ou pelo auto-ódio, eu vou me exterminar, eu vou aceitar, eu vou inconsciente, né, de modo não consciente, eu vou aceitar a minha destruição. E aí só resta torcer pelo meteoro de 2032. Porque não tem jeito, ou a gente vai ser destruído por um meteoro rapidamente, ou nós vamos queimar lentamente com as mudanças climáticas. Nós E somos o nosso meteoro. nós somos nosso próprio meteoro, né? Só que é lento e doloroso, né? O meteoro, a gente fala bem meteoro, que o meteoro seria uma porrada. Brrr, acabou, né? Aquele filme de explodir coisa. Simone gargalha, ri. Não, então eu quero chorar, eu não quero gargalhar. Isso, eu Deixa! quero emoção, sangue, Simone. Ah, Mas, cara, sério, é isso. Tipo, o meteoro seria um fim assim. Só que a gente está escolhendo um fim horroroso, doloroso, e que a gente está se infligindo isso, cara. Que maluquice. isso é um sistema de Agora, poder. volta que É, falhou. ó, não é maluquice, é um sistema de poder. Quando a gente fala aqui de crenças limitantes, né? Que a gente fica falando muito bonitinho no TikTok, no Instagram. Ah, você tem que se livrar da sua zona de conforto, a sua crença limitante. Mas qual é a crença limitante que você tem? Talvez a crença limitante seja que você tem que trabalhar 6 dias para folgar um. Talvez a sua crença limitante seja que você tem que generalizar o gênero feminino, porque as mulheres não vão te querer do jeito que você é, não vão te querer você homem, se você não tiver um carro, se você não tiver renda, se você não levar ela para a Europa todo ano. Tem que desconstruir isso, dizer, olha, esse é o meu corpo, essa é a minha história. Que qual é a mulher que vai estar ali, né? Se eu sou um homem heterossexual, qual é a mulher que vai estar ali para mim? E não generalizar e odiar todas as mulheres. Mas isso tem Uhum, que ser desconstruído. Sair dessa vidinha tóxica de Instagram, TikTok, que me faz odiar um outro gênero, me faz me odiar por quem eu sou. E uhum, aqui tem uma maldade muito grande sobre quando a gente fala dessas fobias com base no preconceito, que é o auto-ódio. Eu, enquanto uma mulher que gosta de pessoas do mesmo sexo, me odiar por isso, porque isso não há espaço para isso na normalidade. uhum, Eu, como uhum, uma mulher latina, me odiar porque eu sou do sul global, né? Eu me odiar pelo como eu me coloco e eu aceito isso de uma forma passiva e inconsciente, mas intencional de que eu estou numa posição inferior, numa certa hierarquia social. uhum, E me odeio por isso. E eu faço de tudo para mudar e me encaixar. uhum. Ainda sobre crenças limitantes, o que você fez? O que foi? Nada não, nada não. Crianças limitantes foi ótimo. Não, crenças. É que Crenças. soou como crianças, é que eu sou Ufa. carioca. Crianças, sacou? Sou muito carioca. Não, mas é o Ah, meu seguinte, irmão. falando Vai. de crenças limitantes, tem duas que são muito, que tem muito, uma vem menos, uma vem mais em termos de rede social, mas uma vem em âmbito muito amplo, que me irritam particularmente, que são cantos de torcida. Torcida organizada diz que não se pode torcer se eu deixar de cantar musiquinha homofóbica. Porque aqui é uma brincadeira, ninguém está falando de não, todo mundo é a favor dos gays, dos LGBT, mas a gente canta aqui só para zoar. Cara, você não consegue torcer sem cantar uma porra de uma música homofóbica? Torcedor é você. Que pessoa é você? Seu espectro intelectual está um pouco restrito, irmão. Porque, cara, tem mil maneiras. Eu sou Flamengo doente, aquele que sacaneia todo mundo e é o cara que é o alvo a ser sacaneado quando o Flamengo perde. Tá? Então, eu gosto dessa arte de sacanear o outro com futebol. E você não precisa ser xenofóbico, você não precisa ser homofóbico, você não precisa ser racista e não deve, de forma alguma. E não deve, pior ainda, justificar porque é uma brincadeira de estádio. Para com esta porra.
Primeiro que me irrita. E segundo, que eu falei que é um âmbito mais amplo, é claro que né, não estou falando que as causas não sejam amplas em relação ao esporte, porque a gente tem visto muito isso em Goga. Eu estou falando a parte de canto de torcida, que é uma outra história, dentro da história. Mas uma outra coisa que me irrita muito e aí acho que entra um pouco na minha seara de criação, criação artística, que é um bando de humorista falando que não se pode fazer humor porque estou sendo patrulhado, porque estou fazendo uma piada política. Ah, o politicamente correto me patrulhando. Da mesma forma, se você não consegue fazer humor, né? Eu vou falar, cara, tem mil comediantes, humoristas de stand-up, redatores, roteiristas, redatores vão me querer matar, roteiristas, autores, falando de um jeito muito maneiro sobre tratando a vida cotidiana de um jeito debochado, irônico, mordaz, engraçado pra cacete, sem precisar ser preconceituoso, sabe? Você não vai. Não, vamos parar com esta porra de também justificar que no palco do stand-up pode tudo, porque é só uma piada. E que a piada não faz mal. Faz mal, sim. O canto de torcida faz mal, sim. E a piada faz mal, sim. Então, essas duas crenças que não é possível fazer humor sem ir para o politicamente incorreto. Sem ir para o politicamente incorreto. E também, não é possível se torcer no estádio sem recorrer a cânticos, né, politicamente incorretos. Cara, é uma crença, além de ser limitante, é babaquara. Errada pra cacete. Porque às vezes a gente fica, nos termos são bonitos, mas a gente tem que mandar a real. Mandar a Uhum, real. A mesma pessoa que fala criança, tipo carioca, eu mando a real também. Eu peço perdão ao latim e falo, cara, pro caralho com essa porra. Sacou? Vamos uhum. parar com isso daí. Isto tudo dito. Depois que Adoro eu você. desaguei, Adoro fala, você revoltado. eu fico, cara, eu fico pra perder sono, porque eu acho tão. Aí eu não fico mais, não posso nem chamar de preconceito, é conceito. A pessoa que vem falar que não consegue fazer humor sem falar, sem ser preconceituoso, sabe? Eu falo assim, putz, que cara limitado, então, ele é um profissional limitado, o espectro dele o espectro intelectual é meio restrito, entendeu? Me irrita. Aí isso me faz perder o humor, pra Mas é valer. isso. Cada um aqui, a gente propõe aqui que a gente já está, eu e você aqui, a gente está falando de um lugar de privilégio muito Uhum. interessante que é eu me conheço muito bem, você se conhece muito bem. A gente se questiona. Ah, vai. Não, Eu me deixa de conheço, careta. eu me conheço bastante. Muito Tá. bem. É uma Mas é, generosidade sem tamanho da sua parte. então, mas somos duas pessoas, né, que Hum, cuidam de si, né, que cuidam de se conhecer, de ser melhor nas relações, de serem pessoas aí comprometidas a fazer diferente e ensinar diferente também, isso, seja para as isso. gerações mais velhas, seja para as gerações mais novas. A gente está aí e a gente faz isso a partir do autoconhecimento. Entendo que nem todo mundo tem as ferramentas para olhar para si. E eu não estou falando do privilégio de poder pagar uma terapia, não. Eu estou falando de ter um espelho em casa, gente. Poder se olhar no espelho e se assumir. Quem sou eu? Quem sou eu nesse Uhum. mundo? Né? A gente faz um exercício aqui muito interessante de todo episódio a gente se autodescrever. Tipo, você que está aí nos ouvindo, nos vendo, pode fazer esse exercício em casa também. Como é que você faria isso? Como é que você se apresentaria? Quem você é, né? Como é que você chega e se apresenta para o outro? Simone, faça sua autodescrição da sua personalidade, sua audiodescrição da personalidade, Simone. Ah, não, pera, Faz aí, daí. faz. Ah, pera. Então tá. Então, Olha aí, vamos dar. essa mulher de Isso. Eu sou 50 Simone Vilas-Boas. anos. Eu sou Vai. Simone Vilas-Boas, eu sou essa mulher de 50 anos, psicóloga, mas que tem um pezinho na comunicação, na tecnologia. E eu tô aí tentando me desconstruir, né? Tentando fazer diferente, né? Sendo essa carioca que mora numa cidade super conservadora, tentando entender que lugar é esse meu no mundo. Então, sou uma pessoa que põe a mão na frente da boca para rir, É porque uma eu pessoa fui que. ensinada que eu não Aham. posso, né, rir muito alto,
Obrigada, Sheila, que nos escuta todo episódio aí por me lembrar disso essa Sheila, semana. manda gargalhar mesmo, cara. Porra, se reprimir a nossa gargalhada aí, cara, reprimir o orgasmo é um passo. Da gargalhada para reprimir o orgasmo é um passo. Não vamos reprimir gargalhadas. Vamos deixar as Não, gargalhadas soltas no mundo. pois Elas é, estão mas dentro da é. gente implorando para sair. Então, eu sou essa pessoa, essa mulher que foi criada para sentar e cruzar as pernas, né? De não falar muito alto, de não me impor, de não ser uma pessoa muito assertiva em ambientes de trabalho, principalmente com outros homens, porque eu vou soar raivosa, emocionada, agressiva. Isso vai me prejudicar profissionalmente. Então, eu sou essa pessoa aqui tentando deixar de gargalhar, deixando de botar a boca na frente na hora de gargalhar. Né? A mão na frente da boca, eu já me perdi toda. Você me A pegou audiodescrição aqui. longa, é A longa, audiodescrição é longa. é Eu posso longa. aqui, uma sessão de terapia inteira, eu não vou conseguir terminar minha audiodescrição. Muito bem. Mas, tipo, me pegou nessa, né? Arrasou. Me jogou na Mas, corda, mas tem uma praticamente. coisa, mas tem uma Ó, coisa. Se eu fizer minha audiodescrição, eu sou completamente diferente da sua. Porque eu falei, a audiodescrição da sua personalidade. Eu estava procurando, sabe o que, Simone? Adjetivos. Então, ah, para não falar que eu estou buscando só de você, eu vou fazer a minha. Olá, sou Carlos Alexandre Monteiro, 48 anos, roteirista, jornalista, publicitário. Sou um cara extremamente rabugento em momentos devidos, mas também sou muito bem-humorado ao mesmo tempo. Falo alto pra cacete. Meu filho fica incomodado. Eu falo, não estou brigando com você, eu estou só falando alto porque eu falo alto desde sempre. Falo sozinho. Tá ficando isso horroroso na minha vida, mas é um jeito também de eu desaguar os 712 mil pensamentos que povoam minha mente a cada segundo, porque eu sou TDAH, né? Eu estou investigando isso, mas, cara, tá muito complicado. Tá mais certo do que o título da Beija-Flor esse ano no desfile de escola de samba, no ano que o Neguinho da Beija-Flor se aposenta e que o enredo é o Laíla. Tá mais certo que isso. Sou um cara extremamente teimoso, né? Eu poderia falar que eu sou tenaz e abraçado às coisas que eu acredito, em que acredito, mas ao mesmo tempo eu tento me permitir o e se. E se? Porque eu não tenho e se é para posições extremamente, sabe, estúpidas, imbecis e idiotas como o racismo, né, a homofobia, como a gente já falou, todas essas coisas horrendas com as quais a gente convive diariamente. Mas de resto, outras posições eu consigo rever. Não, sou Flamengo também, não vou rever isso aí nunca na minha vida. Mas o resto, eu também vou, nunca na minha vida, tá louco. Tá louco. Mas enfim, é, você falou de adolescência e a gente, né, no assunto aqui no formalzinho da pauta, a gente já entrou, né? Mas que legado deixar? Eu acho o seguinte, eu acho que o legado é a chance de ouro, e de novo, eu vou falar com o público das pessoas da nossa idade que escolheram ser pais e mães, né? Tem uma grande chance que é a chance que nós, da década de 70, da década de 80, da década de 60, não tivemos, que é a de simplesmente construir. Eu acho que a gente tem uma chance muito bonita de fazer com que nossos filhos, nossas filhas, e mesmo quem não foi pai, não quis ser mãe, não pôde, não quis, tem um irmão mais novo, tem um afilhado, né, filho que nasceu de um amigo querido, que você teve a honra de ser madrinha, de ser padrinho. Então a gente tem uma responsabilidade e uma oportunidade muito bonitas de não desconstruir novas pessoas, não de reconstruir, já que são tão novinhas, mas de construir pensamentos. E aí, que também tem muito a ver com o que a adolescência trata, é que a gente costuma dizer que não existe lacuna em um monte de coisa, né? No próprio poder político, se o Estado deixa de atuar em determinada área, vai ter gente atuando nesse lugar do Estado e não vai sair nada bom, né? Da mesma forma, não existe lacuna nos diversos assuntos ligados ao desenvolvimento, né, de uma criança, de um adolescente. Então, a chance da gente construir é a gente marcar, né, fincar a bandeira, marcar a posição e direcionar essas crianças no caminho da aceitação, no caminho da luta antirracista, no caminho da luta por, sabe, de tudo que a gente acredita de mais bonito e que a gente olha com tanto nojo, que a gente já fez tantas menções aqui, a gente tem a chance de educar crianças que não necessariamente têm que ir para esse caminho.
Então, eu acho que o legado, a beleza do legado e a oportunidade incrível que se apresenta é essa, de você construir, não desconstruir, não reconstruir, mas construir cidadãs e cidadãos plenos, conscientes, como Simone fala, dos seus corpos, das suas vontades e das suas identidades e da identidade coletiva. Coletiva. Eu acho muito Falo sobre importante isso. aqui lembrar sobre. Eu gosto muito do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que é um texto Uhum, muito, muito importante. E o que ele define é que uma criança ela é cuidada pela comunidade. Não é só pai e mãe que é responsável pela educação de uma ótimo. criança, pela socialização de uma criança. É o Estado, é a escola, são as outras instituições ao redor dessa criança. Mas também sou eu e você. O que que eu Uhum, estou compartilhando na rede social? O que que eu estou falando na fila do banco que pode influenciar o modo de uma criança de ver esse mundo? Então, eu tenho uma responsabilidade de não reproduzir violência. Eu tenho uma responsabilidade de não normatizar o abuso. Eu tenho uma responsabilidade, se eu entendo sim que eu possa deixar escapar algum termo que eu nem sei ainda, né, que uhum. racista ou homofóbico, pode acontecer, né? Não Pode. sou nenhum alecrim dourado, eu assumo que eu não sou essa pessoa, né, iluminada, mas que eu possa estar atenta para as pessoas ao meu redor. Quem está ao Uhum, meu redor e como é que eu posso cuidar disso? Então, a uhum, sociedade é responsável por essa geração, pelas novas gerações, pelo que a gente está construindo. A escola, principalmente, eu acho que existe uma pressão gigantesca sobre as escolas de que elas têm que formar profissionais incríveis para o futuro, tem que formar pessoas como pior até, a profissionais. escola formar concurseiro de Enem. Pois é! Concurseiro. A escola forma concurseiro. E O onde canhão de está? luta está para aí. Exatamente. Aí fica colocando essas disciplinas horrorosas, tipo, né, desenvolvimento socioemocional, pro cacete, porque chega lá e qual é o debate? Será que a gente está falando sobre gênero? Será que a gente está falando sobre sexualidade de verdade? Será que a gente está falando sobre raça, sobre história da África de verdade? Será que a gente está falando sobre isso nas escolas? Porque nesse momento, 2025, tudo que eu escuto na clínica é o quanto que o bullying dentro das escolas está cada vez mais abusivo e violento. Viabilizado Uhum, pelas novas tecnologias, sim, mas por omissão das escolas, porque as escolas só estão preocupadas em cumprir currículo, não estão uhum. preocupadas em formar cidadãos. Deixando a lacuna, deixou a lacuna, já Deixou viu. a lacuna, o que que acontece? Tem bullying entre crianças, professores abusando de crianças no sentido ideológico, crianças abusando de professores também nesse sentido. Então, hoje a escola é um ambiente extremamente violento. E eu escuto isso de pessoas que estão sendo das escolas públicas quanto das privadas. Dentro das escolas baratas, né, particulares mais acessíveis, quanto das de elite. Isso está em todo lugar. Então, Uhum, como sociedade, como é que eu posso contribuir, sim, para o debate, levar a minha experiência, a minha singularidade para o debate, e, a partir disso, construir alguma coisa? Porque não é todo mundo que pode chegar, escrever um livro, publicar um livro, botar no Kindle aí para as pessoas lerem e se letrarem. Como eu e faço da minha experiência algo relevante dentro da comunidade, dentro da minha igreja, dentro da minha escola, uhum. dentro do meu condomínio, dentro desse espaço de convivência. Mas o que que você acha? Você é pai de menino, Não, você tem que me eu acho, ajudar nisso. a responsabilidade é total. Exatamente, eu não posso deixar lacuna. Eu fico impressionado que muito se fala, né? Ah, a gente não pode discutir orientação sexual para criança. Aí chega no estádio, canta homofóbico com a criança do lado e a criança batendo palminha, ensinando a criança a cantar. Ah, você pode para isso.
Você pode falar de orientação sexual de um jeito torto pra cacete, mas você não pode chegar em casa e falar que, enfim, conversar sobre comunidade LGBTQIA+, que essa pessoa, aí não pode falar. Da mesma forma, você pode sacanear, entre aspas, ou, na verdade é humilhar, inferiorizar, tentar inferiorizar mulheres, mas você não pode discutir, sabe, o feminismo em casa. Então, as justificativas são essas, não o assunto são. Tem gente que faz isso. Não, eles vão aprender mais tarde. Mais tarde eles aprendem. Não, mais tarde eles não aprendem. Mas mais tarde, na melhor hipótese, eles se propõem a se desconstruir e reconstruir. Mas, pô, tu vai querer deixar chegar lá, cara? Vai deixar. Para que você vai deixar querer chegar lá? Então, existem, felizmente, mais do que nunca, é muito rica a produção cultural que contribui para essa construção de meninas e meninos. Eu acho que é muito legal, eu acho que é dever de todos os que se conectam com crianças. Né? Vou até falando, tirando até dos pais e mães, né? A gente até falou em outro episódio, um episódio Começando a Envelhecer, que a gente falou da frase, né, para criar uma criança é preciso uma aldeia. Então, para todas as pessoas que se conectam com crianças, correr atrás de livros, todos os temas, né? Você tem agora os TEIs, né? Tem estado muito em discussão, TDAH, TOC, o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Já existem livros falando desses transtornos na linguagem infantil, com ilustrações. Existem livros de prevenção contra a violência sexual para crianças. Existem livros para crianças que têm que lidar com o fato de que os pais se divorciaram. Maravilhosos. São livros para não você dar para sua criança. Senta e leia com a sua criança. Converse com ela. Entenda o que foi lido. Tente entender o que foi lido pela ótica de uma criança. É muito bonito e muito especial. Então, é essa a nossa tarefa. A gente se desconstrói, os burros velhos se desconstrói, reconstrói, e a molecada a gente tem que, né, construir de um jeito mais bonito. Mas eu também gostaria de convidar a ler esses livros com as pessoas mais velhas também. Porque existe um outro Boa. mito, que é muito etarista, inclusive, de que velho não aprende. Que velho, né? Velho vai ser sempre assim e tal, que não vai. Gente, vamos desconstruir essa ideia. Enquanto houver vida, enquanto houver a curiosidade por essa vida, a possibilidade de fazer diferente, de aprender e fazer diferente. Então, pegue esse livro que vai ler com o seu filho e leia também com o seu pai e sua mãe. Por que não? Fazer isso Lindo. junto e entender isso dentro da família, do núcleo familiar, mas também dentro da comunidade, seja ela qual for a especificidade dessa comunidade, de entender, vamos falar sobre isso a partir de um episódio, porque esses episódios acontecem, a violência ela acaba acontecendo, por que não a gente. Não, eu não vou deixar isso passar. Eu vou aproveitar isso como uma oportunidade e vamos debater sobre isso. A gente tem tempo, tá? O pagamento do boleto pode atrasar um pouquinho. A gente pode deixar esse exercício de casa para depois, porque isso é mais importante. Como eu vivo nesse mundo, como eu me relaciono nesse mundo, como eu vou salvar esse mundo do fim, né? Viva E Ailton aí, Krenak. boa, e vai eu Krenak. Que aí eu deixo, como a gente já falou do adolescência, para quem já viu e para quem não viu, não vou dar o spoiler. Eu só falo o seguinte: que só a última cena da minissérie, ela já suscita múltiplas conversas. E aquilo ali é o símbolo da importância de não se deixar lacuna. A última cena. Convido a você que já viu rever a cena e convido a você que vai ver a série, não deixe de ver a série, prestar muita atenção nessa cena. Tipo, essa cena que o Carlos falou. É porque você não vai saber que é a última, né? A não ser que você esteja controlando o tempo ali do Netflix, não faça isso, que é muito legal e se você está controlando o tempo, você não está gostando muito. Enfim, Né? Você não tá presente, né? veja a última cena, porque é isso. Vamos construir, vamos nos desconstruir, reconstruir, construir, né, um futuro melhor para
Ver se a gente salva essa história aqui, né? E além dessa série aí, o que que te salvou essa semana de um leve desespero? Ah, Simone, é nesse momento. Ah, falando de preconceitos, desconstruções, reconstruções de preconceitos. Simone, o que me salvou, eu não vou dar um livro descolado dessa vez. Eu não vou dar um filme do MUBI dessa vez. Eu vou dar a novela Vale Tudo! Ei! Voltamos! Essa semana nós tivemos a volta, na verdade, não a volta, a nova encarnação da novela Vale Tudo. Um remake. O que eu estava fazendo, gente, antes de começar a gravar esse podcast? Eu ontem fui jogar basquete, fui treinar basquete de noite na hora da minha novelinha, na hora da novela. Cheguei agora, antes do Leve Desespero. Eu estava estudando para o episódio? Não estava, não. Vamos falar a verdade. Eu estava vendo o capítulo 2 Vale Tudo, capítulo de terça-feira, e hoje tem mais. Brasil mostra a sua cara. Tá bonita a novela, tá muito interessante. Eu acho que tem uma crítica só em relação à novela, que, por enquanto, eu vejo alguns atores e atrizes não interpretando os personagens, mas interpretando os intérpretes. Então, pô, a pessoa que viveu tal pessoa está fazendo igual, está tentando a mesma cadência, a mesma fala. Eu acho que a beleza de uma reencarnação, de uma obra, é tentar fugir um pouco do óbvio. Né? Você tem ali, obviamente, a estrutura, não dá para botar, sei lá, a Odete Roitman no bar do Poliana, senão é outra história, não é vale tudo. Mas, cara, dá para você mudar algumas coisas, e dá para você interpretar da sua maneira o personagem. Mas, cara, isso daí é um negocinho comparado ao que até agora eu vi, que eu adorei. E eu achava, eu não acreditava. Eu não gosto dessa história de fazer de novo a série, fazer de novo o filme, fazer de novo a novela. Mas dessa vez eu estou gostando. Vamos ver o que vai ser o futuro. Isso me salvou, Simone. E ainda nem veio a Odete Reutemann, tá? Por enquanto é só Maria de Fátima passando a perna na Raquel. Raquel Thaís Araújo, espetacular. E você? Você já sabia Vale Tudo, Simone? Não, não tô vendo Vale Tudo. O que Mas te eu salva? acho que depois dessa eu vou ter que ver, né? Senão eu vou ficar por Ah, fora, sim. né? Pelo menos a Ah, tá. abertura. Pelo menos a abertura, que está muito bonita. A abertura da original era muito carioca, bem a verdade. Tinha até o Mengão lá, tinha um chute do Bebeto. É, mas quando o Bebeto era do Flamengo. Mas essa agora está muito mais plural. Está muito mais Brasil. Antes era Rio de Janeiro, mostra sua cara. Agora é Brasil. Agora é Brasilzão mesmo. Agora foi. Tá muito bonita. E tem uma surpresinha no final da abertura que você vai gostar, tenho certeza disso, que você vai ficar louca. Assista. Mas o que te Ah, o que salvou? me salvou essa semana não foi algo que eu vivi, mas é algo assim que foi descrito por outras pessoas que viveram, que foi o show Hum, do Gilberto Gil, os shows do Gilberto Gil esse final de semana. Que tipo, todo mundo que foi me contando como é que foi, eu fiquei tão encantada por essa experiência. Então, Gilberto Gil me salva, vai me salvar sempre. Eu sou muito grata por viver no mesmo tempo, nessa mesma era, que ele, que Caetano, que Rita Lee, que Gal Costa, que Maria Bethânia. Essa geração encantada aí que nos abriu Pituca, para Milton sucesso. Nascimento. Meu Nascimento, né? Mas Então, ele já que foi é. ao show, inclusive. Ele foi ao show. Ai, Ele sim. foi. Caetano teve um vídeo, a Paula Lavigne postou um vídeo do Caetano batendo palma, cantando Manda com fé, eu vou. Sentadinho, como qualquer outro espectador aí do show. Realmente. Eu vou, tá? Eu Você vou. vai ainda? Vai quando? Vai Vou. quando? É o de maio, né? É maio, na Marina da Hum, Glória. Se você esbarrar comigo por lá, fala comigo. Fala assim, eu sou leve desespero, cara, você só fala merda lá. isso. Cuidado com o que você deseja. Não, é só falar. É só falar. Eu falo assim, pô, cara, anda com fé também, que a fé não costuma falhar. Vamos junto aqui curtir esse É, grande mestre Gilberto Gil. exatamente. Então, dito isso, bora, Opa! curta aí esse Uh, episódio, manda pro amigo, manda pro contatinho, oba! espalha a palavra aí do Leve Desespero. Espalhe a palavra e também vá para as redes sociais do Leve Desespero. A gente está no Instagram e no TikTok. No Instagram é @podcast Leve Desespero. No TikTok é só Leve Desespero. E o que vocês encontram por lá? Cortes do programa. Então, para você mandar, só. Sabe aquele programa que eu já falei para você? Eu vi, olha um pedacinho dele aqui. Isso é maravilhoso, né? Funciona Hum, bem. E também os cortes a gente está postando também no canal do YouTube. Se você quiser, você já segue a gente no YouTube, espero que siga. E não tem problema. Outra coisa que tem que cair, outra crença que tem que cair. Ah, eu já sigo no Spotify, por que eu vou seguir no YouTube? É outra coisa, é ah, outro rolê. Segue a gente, por favor. i- Agradecemos. Tá? isso aí.
Então, meu beijo, uma boa semana para vocês e até, Andem né? com fé, subam nesse pau, É, isso. Como uma boa realce a tapioca, vida. isso. Comam bem, cuida desse copinho e partiu.